tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Hoje com a aula de matemática. Eu já estava sentindo falta das nossas aulas de matemática. Nós teremos uma semana inteira só para nossas aulas de matemática. Então, seguindo nessa linha da contextualização desse momento que a gente está vivendo, desse novo vírus que é o coronavírus, né? Nós vamos ver qual a contribuição da matemática no combate ao coronavírus, né? O que é que tem a ver a disciplina de matemática, né, para se achar uma solução para que possa ser cessado esse grande mal do mundo, que é esse vírus, certo? Que é o coronavírus. Então nós vamos abordar alguns assuntos interessantes. Como a gente está no terceiro ano do ensino médio, a gente vai retomar assuntos que vocês viram no segundo ano, que é o caso de progressão geométrica, e vamos também falar de assuntos que vocês viram no primeiro ano, que é função exponencial. Além de fazer algumas análises de gráficos e de tabelas, tá certo? Porcentagem, que é um assunto específico do terceiro ano. Então, tem tudo a ver a matemática com esse momento que nós estamos vivendo, e se liga aí na sequência da aula de hoje, que vocês verão informações importantes sobre a matemática, a relação que a matemática tem com o coronavírus, ok? Um abraço e uma excelente aula para vocês. Então tá aí, galera, estamos de volta. Nossa aula aí, nossa videoaula de hoje. Função exponencial, progressão geométrica e o coronavírus. Qual a relação destes assuntos matemáticos em relação com esse vírus, coronavírus? Função exponencial é um conteúdo que a gente vê e estuda no primeiro ano, progressão geométrica no segundo ano, e as análises de gráfico, porcentagem, estatística, probabilidade, são conteúdos que a gente vê no terceiro ano, fazendo um apanhado de tudo, como a gente está se preparando para o Enem, né? Então a gente faz um apanhado, uma revisão de tudo e estudamos aqui tudo isso aqui no terceiro ano. Então nós vamos ver aqui, acompanhe comigo. Então vamos iniciar com algumas notícias que saíram nos jornais, telejornais, na internet desde o início da pandemia. Veja aí a notícia que saiu no jornal Brasil de Fato. Coronavírus. O que pode acontecer aos brasileiros sem o isolamento social? Com população numerosa e vulnerável, o Brasil não é comparável a nações desenvolvidas com menos restrições de circulação. Veja aí a continuação dessa notícia. Se o vírus circular sem controle e atingir a maior parte da população brasileira, a demanda no Sistema Único de Saúde pode chegar a 40 milhões de pacientes ao mesmo tempo. Aí a notícia continua. Com base na evolução dos casos no Brasil até o momento, que, sem a adoção das medidas propostas pela pasta para prevenção, o número de casos da doença dobre a cada 3 dias. Agora vamos para um histórico brasileiro. Como sabe quantos serão infectados? Será que há uma probabilidade, uma projeção de quantas pessoas podem ser infectadas no Brasil? Veja aí o histórico, com as datas. Dia 17 de março, né, foi aí onde iniciou a quarentena. Nós tínhamos aí um caso de uma morte e 291 casos confirmados. No dia 19 de março, com a atualização do boletim, nós tínhamos 4 mortes e 428 casos confirmados. No dia 21 de março, subiu para 18 mortes e 1.128 casos confirmados. No dia 23 de março, 34 mortes e 1.891 casos confirmados. E no dia 24 de março, 46 mortes e 2.201 casos confirmados. Então, as 46 mortes registradas oficialmente ao Ministério da Saúde estão nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, quando tudo começou. Agora acompanhe esse gráfico. Esse gráfico é de uma função exponencial. Veja aí. Aí nós temos aí divididas as cores, com a cor mais clara, o vermelho mais claro, são os casos confirmados e o vermelho mais escuro é o número de mortes. Começando do dia 26 de fevereiro. No dia 26 de fevereiro foi notificado o primeiro caso no Brasil. O primeiro caso confirmado em 26 de fevereiro e o primeiro morto foi identificado no dia 17 de março. Os dois eram do estado de São Paulo. Veja aí a continuidade, ó.
Então, lá no fim do gráfico indica, no dia 4 de abril já tínhamos 366 mortes, tá certo? E mais de 9.000 casos confirmados no Brasil. Veja como é a propagação desse vírus, ela é rápida, ela se propaga através de uma projeção geométrica. A cada pessoa infectada é possível que ela consiga infectar mais 5 ou 6 ou 7 pessoas. Olha só esse outro gráfico. A evolução dos casos confirmados e mortes por coronavírus no estado do Rio Grande do Norte. Dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde através de comunicados e boletins epidemiológicos. Veja aí, no eixo das abscissas, que é o eixo horizontal deitado, eu tenho aí os casos confirmados e as mortes, tá certo? Com as seguintes datas. E no eixo das ordenadas, eu tenho a quantidade, o quantitativo de casos confirmados. No dia 12 de março, tá certo? Inicia-se aí os dados desse gráfico até o 4 de abril. 4 de abril, veja aí que o vermelho mais escuro é os casos confirmados e o vermelho mais claro é as mortes. Então, no dia 4 de abril, que é o que finaliza esse gráfico, a gente tem mais de 200, lá no Rio Grande do Norte, tem mais de 200 casos confirmados e indica também, na cor mais clara, no vermelho mais claro, o número de mortes. Agora, outras notícias. Sem isolamento e ações contra a Covid-19, o Brasil pode ter até 1 milhão de mortes na pandemia, diz o estudo. Estudo liderado pelo Imperial College de Londres foi assinado por 50 cientistas, incluindo um grupo relacionado à Organização Mundial de Saúde. Apesar da orientação, muita gente desrespeita o pedido de isolamento social. Essa notícia foi dada no G1, Jornal Nacional, onde as autoridades de saúde do Brasil e do mundo pedem para que as pessoas fiquem em casa, mas o jornal hoje, no Jornal Nacional, fez flagrantes de desrespeito por todo o país. Infelizmente, isso ainda continua. Agora, em relação à prevenção, por que isolamento social é o melhor método de prevenção? Você já se fez essa pergunta? Indivíduo infectado por coronavírus pode contaminar até 5 pessoas. Até agora, a taxa de mortalidade do coronavírus é de 3,6%. Nós já sabemos que já aumentou para 6%. Muito inferior à do SARS, da mesma família do vírus, que teve taxa de mortalidade de 15%. De acordo com um estudo feito por Rob Thompson, pesquisador da Universidade de Oxford, onde está sendo desenvolvida uma vacina já para o coronavírus, especializado em matemática biológica, cada indivíduo contaminado poderia infectar com o novo coronavírus de 3 a 5 pessoas. Imagine só, cada indivíduo infectado pode infectar com o novo coronavírus de 3 a 5 pessoas. Então, a gente pode pensar numa progressão geométrica. O que é progressão geométrica, professor? PG, né? A gente estuda lá no segundo ano, progressão aritmética, PA, e progressão geométrica, PG. Imagine essa situação aí nessa tabelinha. Imagine que no primeiro dia da pandemia foi registrado um caso. Aí a gente vai preencher essa tabela no segundo dia, terceiro dia. Será que é possível, de acordo com os casos confirmados a cada dia, fazer uma projeção de quantas pessoas poderão ser contaminadas no 30º dia, final de um mês? Para isso, antes de voltar a essa situação aqui, da progressão geométrica do coronavírus, a gente vai relembrar um pouco as noções de progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? Uma progressão geométrica, chamada carinhosamente PG, é uma sequência de números onde cada termo, exceto o primeiro, é o resultado do produto do termo anterior com uma constante chamada razão Q. Veja aí o exemplo. 1, 2, 4, 8 e 16. Cada termo, a partir do anterior, multiplicado por uma constante, que no caso é o número 2, dá o próximo resultado. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, alguns tipos de PG. Uma PG pode ser dos seguintes tipos. Ela pode ser crescente, decrescente, constante ou alternante. Quando é que uma PG é crescente? Quando a razão é 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2. Quando a razão é maior do que 1, é uma PG crescente. Os números crescem com o decorrer do tempo.
Quando é que uma PG é decrescente? Quando a razão for em forma de fração. Veja, se eu dividir o segundo termo pelo primeiro ou o terceiro pelo segundo, eu encontro a razão. Ou dividir por 16 dá 1/2. Então, toda vez que a razão de uma PG for em forma de fração, os números vão decrescendo no decorrer do tempo. Quando é que uma PG é constante? Quando a razão é 1. Quando eu multiplico cada termo por 1, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3. Quando se repete, é chamado de uma PG constante. E quando é que uma PG é alternante? Quando a razão for um número menor do que 0, ou seja, negativo. Quando a razão é negativa, eu tenho uma PG alternante. Por que alternante? Porque eu tenho um número positivo e outro negativo. Positivo e outro negativo. Termos de uma PG. Seja uma PG 1, 2, 4, 8, 16, nós temos o A índice 1, ou o A1, como querem, né? O A índice 2, o A índice 3, até o último termo chamado A índice N. O A índice 1, que é chamado primeiro termo, é o 1. O A índice 2, que é o segundo termo, é o 2. O A índice 3, é o terceiro termo, é 4. E o A índice 4, que é o quarto termo, é 8. E o A índice N é chamado de último termo. Uma razão Q é um valor multiplicado a cada termo anterior para obter o termo posterior. Fórmula do termo geral. Seja a PG 1, 2, 4, 8, 16, note que a razão Q vale 2. Por quê? Se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, 2 dividido por 1 dá 2. Se eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo, 4 dividido por 2 dá 2. Então, cada termo que eu dividir pelo seu anterior dá 2. Então, se a razão é 2, nós temos uma seguinte fórmula. Para encontrar o segundo termo, basta multiplicar o primeiro termo vezes a razão elevado a um termo anterior a esse termo que eu estou procurando. Ó. A índice 2 é igual a índice 1 vezes Q elevado a 1. A índice 3 é igual a índice 1 vezes Q elevado ao quadrado. A índice 4 é igual a índice 1 vezes Q elevado ao cubo. Ou seja, a fórmula do termo geral de uma PG é essa. A índice N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Veja um exemplo, como aplicar a formulazinha de PG. Tá certo? Determine o oitavo termo dessa PG, 5, 10, 20. Antes de aplicar a fórmula do termo geral, eu vou anotar aqui os dados. O índice 1 é 5, a razão é 7 e o índice 8, eu quero que vocês achem o oitavo termo. Então vamos lá. Vamos procurar aqui. A índice N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. A índice 8, que é o oitavo termo, é igual ao índice 1, que é o primeiro termo, que é 5, vezes a razão, que é 2, elevado a 8 menos 1, 7. A índice 8 é igual a 5 vezes 2 elevado a 7, é o 2 multiplicado por ele mesmo 7 vezes, 128. O oitavo termo dessa PG, 640. Como calcular a soma de uma PG finita? Ó? A soma dos termos é dada por essa fórmula. Sn é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Veja um exemplo para calcular a soma. Determine a soma dos 6 primeiros termos de uma PG em que o sexto termo é 160 e a razão é igual a 2. Primeiro passo, achar o primeiro termo. Então a gente aplica a fórmula do termo geral para achar o primeiro termo dessa PG. Tá certo? O último termo é o 160, que é o sexto. O primeiro termo é o que eu estou procurando. A razão é 2. O N é 6, que são 6 termos. 6 menos 1, 5. No final, o A em cima é igual a 5. Depois que achar o primeiro termo, eu vou aplicar a fórmula da soma. N é igual a índice 1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Substituindo os termos, vou achar como valor a soma dos 6 termos, 315. Veja aí. Dê pause na tela e tente resolver essa questão aplicando essa fórmulazinha da soma. Determine a soma dos 12 primeiros termos da PG. 1, 2, 4 e 8. O primeiro termo é 1, a razão é 2, o N é 12. Então, sabendo desses dados, aplique essa fórmulazinha da soma dos termos e ache o valor da soma. Dê pausa na tela aí e tente. Agora voltando aqui com a questão da progressão geométrica do antanismo. Imagine que no primeiro dia eu tinha um caso, no segundo dia eu tenho 3 casos, no terceiro dia eu passo a ter 9 casos, no quarto dia eu passo a ter 27 casos, no quinto dia 81 casos. Seguindo essa proporção, 1, 3, 9, 27, 81, eu tenho uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1, a razão, basta dividir um termo pelo seu anterior, que dá 3, tá certo? E o último termo é o 30, o A índice 30 que eu vou procurar. Aplica a fórmula do termo geral e dá para fazer uma projeção de quantos casos eu vou ter no 30º dia, seguindo essa mesma proporção. Então ficaria assim a fórmula. A índice 30 é igual a índice 1 vezes Q elevado a 29. A índice 30 é igual a 1 vezes 3 elevado a 29. No 30º dia eu teria mais ou menos 68.630 casos.
68 bilhões, 630, 377 casos, tá certo? Então, a progressão geométrica do coronavírus é baseada nisso, ó. Então, para saber a quantidade de casos que eu teria ao final de 30 dias, aí eu aplico a fórmula da soma. Sn é igual a de 1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q. No final, dá esse valor aí para a soma dos casos confirmados no final de 30 dias. Então, a progressão geométrica é utilizada pelos cientistas para fazer projeções, seguindo a proporção de casos infectados em determinada região, saber ao final de um mês quantos casos eu vou ter no final. Então, o mundo chega a 1,05 milhão de casos de coronavírus, com 56.985 mortes. Para concluir aqui a nossa aula, alguns dados estatísticos, tabelas, gráficos, né? Salas de aulas vazias. Uma das estratégias para conter a Covid-19 é o fechamento de escolas. Com isso, mais estudantes passaram a ter aulas online. 1,3 bilhão de crianças, adolescentes e adultos estão sem aulas devido à pandemia do novo coronavírus. Isso equivale a 72% de todos os estudantes do planeta. Essa representação de 72% ela está representada através de um tipo de gráfico que a gente chama gráfico de setores. Por causa da pandemia, o número recorde de estudantes agora tem aulas online. Na China, 228 milhões, nos Estados Unidos, 76,5 milhões e no Brasil, 57 milhões de alunos estão estudando através do ensino remoto, aulas online. A digitalização da educação, porém, é um movimento anterior ao surto do coronavírus. Por isso, algumas tecnologias da educação estão atraindo investidores, né? Está aumentando esse mercado. Nos próximos anos, o mercado de tecnologia em educação vai mais do que dobrar. Então, essas são algumas das representações, tá certo? Eu vou em seguida passar uma atividade, essa atividade eu vou passar no Google Formulário em relação a essas análises de gráfico, tá certo? Então, obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. E após assistir essas aulas, né, se tiver alguma dúvida, veja a aula novamente. E depois de assistir essa aula, vocês vão tentar responder uma pequena atividade no Google Formulário. Um abraço a todos e até a próxima aula.